Olá, pessoal! Vamos lá, mais uma aula de matemática. Hoje, na aula de matemática, nós vamos falar sobre temperatura. Como vocês podem observar aqui, nós temos duas imagens diferentes. Aqui nós temos o Brasil, o mapa do Brasil, e no mapa do Brasil nós temos duas temperaturas em cada estado. Por que isso? Porque nós temos a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, vamos pegar do estado em que a gente mora, que é o estado de São Paulo. Nesse mapa aqui, no dia desse mapa, a temperatura máxima estava de 25 graus e a mínima de 19 graus. Isso no estado de São Paulo, tá? Em outros estados, em outras regiões também, a temperatura ela varia. A gente pode observar que a máxima aqui é 25. Se a gente pegar lá em Manaus, ela vai estar 26. Aqui vai estar 30 aqui em Fortaleza, 30 em Salvador. Então, isso vai variar de cada região, certo? Desse outro lado, nós temos um mapa também mostrando a previsão do tempo para os próximos dias. Aqui não fala qual a localidade, mas temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que são os dias da semana, e os dias dia 7, dia 8, dia 9, 10, 11, 12 do mês 3, do mês de março. Isso aqui vai indicar como as condições do tempo vai estar, se vai chover, vai fazer sol. Então, aqui, o que tem? O tempo vai ficar fechado em parte do dia, só que pode aparecer o sol em outro horário. Lembrando que isso daqui é um desenho de um raio, então vai ser chuvas com raios. Já no sábado vai ter chuva, mas não vai ter presença de raios, e o sol também pode aparecer. Nesse aqui, ó, o previsto de chuva é 60% de chance de chover e vai chover 5 milímetros. Então, é uma chuva não muito forte e assim por diante. E aqui nós temos a temperatura. Com a setinha para cima indica a temperatura máxima e com a setinha para baixo indica a temperatura mínima. Então, a máxima na terça-feira, dia 7, vai ser de 35 graus e a mínima vai ser de 21 graus. Na quarta-feira, ela vai se repetir. Na quinta-feira, o que aconteceu com a máxima? Ela já diminuiu 1 grau e a mínima continua da mesma forma. Na sexta-feira, a máxima já diminuiu 2 graus. Aqui era 34, agora eu tenho 32. E a mínima, ela subiu 1 grau. A mínima, que era de 21 graus, passou para 22. Já no sábado, essas temperaturas vão subir. Ó, ela vai voltar para 34 graus a máxima e a mínima 28. E no domingo, novamente, ela cai. Ela passa de 34 para 31 e de 28 para 25. Então, isso daqui são variações que ocorrem com a temperatura durante determinados dias da semana, do mês, do ano. Então, sempre há essa variação de temperatura. Mas como eu sei que está falando de temperatura? Por causa desse sinalzinho aqui, ó, essa bolinha aqui. Isso daqui representa graus. Então, sempre que aparecer isso daqui, eu sei que está falando sobre temperatura. Em jornais, tanto impressos como jornais de televisão. Aqui nós temos as medidas de temperatura. Quais são os instrumentos utilizados para medir a temperatura? Aqui nós temos o termômetro. Esse termômetro aqui é o digital, né? Ele não precisa ser encostado no corpo, que é o termômetro que está sendo usado agora, nesse momento de pandemia. E você aproxima ele da testa e aqui ele marca a temperatura do corpo. Esse outro termômetro aqui, ele já precisa ser colocado abaixo da axila. Aí ele vai, quando a temperatura chegar, a temperatura do seu corpo alcançar o total, ele vai emitir um som
que aí você já pode tirar para observar essa temperatura. Esses dois termômetros aqui, eles são digitais, os números aparecem escritos. Esse outro termômetro, ele é de mercúrio. Então, o termômetro de mercúrio, a temperatura dele, essa parte vermelhinha aqui, ó, ele vai aumentando de acordo com a temperatura. Por quê? O calor vai fazendo com que o mercúrio esquente e eleve a temperatura até onde está determinada no corpo. Desse lado aqui, nós temos os graus Celsius, que tem aquela bolinha que eu falei no começo para vocês, e o C de Celsius. E desse lado aqui nós temos o Fahrenheit, que é uma outra medida de temperatura. A gente não utiliza essa medida Fahrenheit no Brasil. Aqui nós utilizamos o Celsius. Mas nós vamos estar vendo isso. As unidades de medidas mais utilizadas para o trabalho com temperatura são graus Celsius, o grau é representado por essa bolinha e o Celsius por C. Grau Fahrenheit, que é a mesma coisa, o grau é sempre representado por uma bolinha. E o F. E o Kelvin também, pelo K. Se tivesse graus Kelvin, teria a bolinha aqui. Então, essas três unidades de medida, elas são padrões no sistema internacional. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, são esses três tipos de temperatura que são utilizados. Um gráfico que mostra a temperatura de Populina na segunda-feira, às 14 horas. Naquele momento, a temperatura estava de 27 graus, 27 graus Celsius. A porcentagem de chuva era 0, então não tinha chuva indicada para aquele dia. A umidade era 49%. O que é a umidade? Quanto de água nós temos no ambiente, que é utilizado, que a gente utiliza para a respiração. Então, quanto mais alto tiver essa porcentagem, mais água no ambiente para ajudar na respiração nós vamos ter. Aqui a velocidade do vento estava 18 km por hora naquele momento. E aqui a variação de temperatura. Então, ó, às 15 horas a temperatura ia estar 27. Então, das 15 às 18 a temperatura ia se manter igual, estável. Depois, às 21 horas a temperatura ia diminuir. Ela ia passar para 23. Às 0 horas, 21. Às 3 horas da manhã, 21. Às 6 horas da manhã, 19 graus. Às 9 horas da manhã, 20 graus. Ao meio-dia, 26 graus. Então, o que houve? Houve uma variação na temperatura. Ela estava alta, aí à noite ela foi diminuindo e com o dia ela foi aumentando novamente, certo? Então, aqui aí eu já tenho da semana toda. Da segunda-feira, a máxima de 28, a mínima de 18. Na terça, a máxima de 29, a mínima de 18. E assim por diante até na próxima segunda-feira, onde a máxima de 21, de 31 e a mínima de 18. Então, isso daqui era o gráfico da semana passada, tá? Que eu peguei, referente à semana passada. Agora, nós vamos falar sobre medidas de tempo. O que são as medidas de tempo? Que a gente utiliza para medir o tempo. E quais são essas unidades de medida? A hora, o minuto, o segundo, o dia, a semana, o mês e o ano. Então, essas daqui são medidas de tempo. Antes nós estávamos falando de medidas de temperatura. Então, aqui, hora. Uma hora, em cada hora eu tenho 60 minutos. E em cada minuto eu tenho 60 segundos. E depois vem o segundo. Depois nós vamos para o dia. Um dia eu tenho 24 horas. Uma semana eu tenho 7 dias. Em um mês
eu tenho meses variados. Então, eu posso ter meses com 30 dias, com 31 dias, com 28 dias ou com 29 dias. O único ano que o mês tem é fevereiro, que tem 29 dias, quando o ano é bissexto, tá? Em um ano eu tenho 12 meses, ou seja, 365 ou 366. Quando eu tenho 366 é que um ano é bissexto. Um ano é bissexto quando fevereiro tem um dia a mais. Mas por que esse fevereiro tem um dia a mais? O ano bissexto ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Por quê? Porque todo ano sobram 6 horas do ano. E essas 6 horas se juntam a cada 4 anos para formar um dia a mais. Por isso que existem os anos bissextos. Instrumentos de medida do tempo. Aqui eu tenho uma ampulheta, que foi o primeiro relógio, né? Primeiro nós tivemos o relógio de sol, que vocês fizeram na aula de história, e depois nós tivemos a ampulheta, ela marcava o tempo. Então, quando essa areia aqui caía, ela ia caindo para essa parte aqui, era determinado um tempo. Aí quando acabava de esvaziar, isso virava e começava a marcar um novo tempo. Aqui nós temos um relógio de ponteiro, onde o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Aqui nós temos o cronômetro, que é utilizado para calcular tempos mais rápidos. Aqui nós temos o relógio digital e aqui nós temos o calendário, com os 12 meses do ano. Dois exemplos de atividade. Nessa primeira atividade aqui, ó, o ponteiro pequeno marca a hora, o ponteiro grande marca os minutos. Lembrando que o relógio ele se apresenta do 1 ao 12, ele tem uma marcação do 1 ao 12. Entre o 1 e o 2 existem mais 4 espaços. Do 2 ao 3, mais 4. Por quê? Porque cada um desse daqui é a mesma coisa que fosse 5, é um intervalo de 5 em 5, é como se fosse uma tabuada. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, é como se fosse a tabuada dos 5. Então, aqui está marcando o quê? Que horas que está marcando aqui? 2 horas e 30 minutos, não é? Ó, então, eu tenho 2 horas e 30 minutos. Aqui, eu tenho o ponteiro grande está no 10. Se ele está no 10, eu tenho 10 horas. E o ponteiro pequeno está no 1. Mas eu tenho 10 e 1? Não, eu tenho 10 e 5. Se fosse 10 e 1, ele estaria nesse primeiro pontinho depois do 12. Então, eu tenho 10 e 5. Faltou o zerinho aqui. Esse outro ponteiro grande está no 4. Ponteiro pequeno, desculpa, está no 4. Então, eu tenho 4 horas. E o ponteiro grande no 8. Então, eu tenho 4 e 40. Aqui, o ponteiro pequeno está no 12. Então, eu tenho meio-dia. E o ponteiro grande está no 10. Então, eu tenho 50. Eu tenho meio-dia e 50? Não. Por que eu não tenho meio-dia e 50 aqui? Porque, ó, o ponteiro grande ainda vai chegar no 12. Então, aqui eu não posso ter meio-dia. Aqui eu tenho o quê? 11 horas. Por que 11 horas? Porque, ó, quando o ponteiro grande chegar aqui no 12, que eu vou ter meio-dia. Então, não é meio-dia ainda. É 11 horas e 50 minutos. Agora, marque o relógio que horas são. Vamos ver que horas são. Agora são 9 horas e 12 minutos. Então, se são 9 horas, o ponteiro pequeno tem que estar virado para o 9. E o ponteiro grande? 12. O 10 não está aqui? Então, eu tenho que marcar 2 pontinhos depois do 2.
vai ser aqui, certo? Então, esse daqui é o relógio de ponteiros. Sempre a gente lembrando que o pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Aqui nós temos um relógio digital, ele já é um pouquinho diferente, ele é mais fácil de olhar a hora. Só que aqui, ó, aqui eu tenho 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos é do dia ou é da noite? É do dia, né? Meio-dia e 15, que já está escrito aqui, meio-dia e 15. Por quê? Porque no relógio digital vai aparecer diferente. Quando é 6 horas, eu estou falando de manhã, estou falando de dia. Se esse 6, no lugar do 6 fosse 18, eu estaria falando de noite. Por que noite? Porque o dia tem 24 horas. Então, aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O dia tem 24 horas. Então, quando é de dia, eu vou do 1 ao 12. Depois do meio-dia, eu já começo 13, que é 1 hora, 14, 2, 15, 3, 16, 4 e assim por diante, até 24 horas. Então, a hora que for 11h59 da noite, eu vou falar 11h59? Não, eu vou falar 23 horas e 59 minutos, certo? Então, agora vamos fazer a atividade de vocês. Esse vídeo, ele é para as aulas da semana toda. Então, quando vocês estiverem realizando as atividades, se surgir alguma dúvida, retomem e assistir o vídeo. Combinado, pessoal? Beijos, até a próxima aula.